Suculento vem de suco, vem de abundância, vem de gostinho gostoso. Mas pensando nisso, você já comeu alguma vez na sua vida um pão suculento? É por essas indagações que hoje eu trago uma versão de Cinnamon Roll, só que na versão de coco, maravilhosa e incrível, com muita suculência. Se você caiu nesse canal de paraquedas, prazer, tudo bom? Senta aí, menina, seja bem-vindo. Eu sou o Doug do canal do YouTube e Instagram Doug Cakes. E nesse vídeo eu vou fazer com vocês uma receita que tem um gostinho meio afetivo. Um gostinho meio afetivo, por quê? Porque não que na minha infância tivesse cinnamon rolls de coco, mas esse gostinho de coco com leite condensado, com um pouquinho de manteiga, me lembra alguns pães que minha mãe comprava quando ela ia na padaria. Isso me deixa todo felizinho e eu acho que é o melhor pão aqui que eu já fiz no canal. Acho que devido a essa lembrança afetiva e de criança, todo pão. E outra coisa é que eu acho que eu nunca fiz um pão doce com as técnicas do pão doce aqui no canal. Então vai ser um vídeo bem especial. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e deixa o like incrível, um like cheiroso aí, porque o YouTube reconhece que você gostou do vídeo e recomenda para que outras pessoas conheçam my channel, ok? Então bora fazer Cinnamon Roll na versão coco, bora lá? Antes que alguém me corrija, eu sei que cinnamon significa canela em inglês, então seria um rolinho de canela. Só que aqui a gente tira a canela de lado e vamos fazer na versão coco, tá? Pra começar esse cinnamon roll, eu vou fazer ele na versão com melhorador natural. Se você chegou aqui no canal e não sabe o que é isso, é simples. O nosso melhorador natural é uma técnica asiática na qual a gente mistura a água ou outro líquido com farinha de trigo, leva ao fogo até começar a engrossar e a gente usa dentro da nossa massa do pão. Eu já fiz um vídeo aqui bem explicadinho falando sobre isso. Se você não conhece, não assistiu, quer relembrar, vou deixar aqui nos cards para você assistir. Para fazer o Tangshong dessa receita, a gente vai colocar 50 ml de água juntamente com 40 gramas de farinha na nossa frigideira ou nossa panela, tá? Eu mexo muito bem para não ficar nenhuma bolinha e aí eu vou acrescentando 150 ml de leite. Eu resolvi usar o leite no Tangshong porque eu queria o meu pão com gostinho de leite, tá? Mas você pode substituir por água, você pode colocar um leite em pó no lugar do leite, que também vai dar certo sem nenhum problema, tá bom? Aí você liga o seu fogo, deixa essa mistura ferver, quando ela engrossar, você tira ela do fogo, coloca numa vasilhinha e leva na geladeira para poder esfriar completamente, tá bom? Ou temperatura ambiente também vai dar certo. Tangshong pronto, bora para as técnicas dos pães doces. Toda vez que você ouve falar em pão doce, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre a esponja. A esponja é um pré-fermento que a gente faz para poder reforçar o fermento, porque dentro do pão doce, o açúcar ele é um elemento que não ajuda muito na fermentação. Para você ter uma ideia do que o açúcar significa para o fermento, é só a gente se lembrar de que quando a gente faz geleia, a gente coloca bastante açúcar para afastar as bactérias e não fazer com que se tiver algum funguinho, ele se prolifere por nosso pote de geleia. O que acontece é que o fermento ele é um tipo de bactéria, ele é um fungo. Então quando você coloca uma quantidade muito grande de açúcar, meio que ele combate esse fungo. Não que ele impeça de crescer completamente, ele pode até impedir em quantidades muito grandes, mas que ele atrapalha muito a fermentação de um pão doce. Ah, Douglas, mas você já falou que o fermento ele se alimenta de açúcar. Sim, ele se alimenta de açúcar em quantidades pequenas e em quantidades controladas, tá certo? Em quantidades maiores é uma catástrofe, ele pode se transformar em uma catástrofe se você não tiver cuidado. E um desses cuidados que a gente pode ter quando a gente faz uma massa que é mais adocicada é a gente fazer o pré-fermento. O pré-fermento nada mais é do que você ativar o seu fermento biológico para que ele receba uma outra dose de açúcar muito forte, tá bom? Muito mais alta, tá bom? Então, para começar, eu vou colocar em um bowl 13 gramas de fermento biológico seco. Essas 13 gramas são equivalentes a uma colher de sopa mais uma colher de chá de fermento biológico seco, tá? Juntamente a esse fermento, você vai colocar meia colher de sopa de açúcar, tá bom? E lembrando que o açúcar e a farinha que eu vou usar para fazer esse pré-fermento são os açúcares da receita. Na receita vão 100 gramas de açúcar. Então você mede o açúcar, mede a farinha de trigo e aí você vai pegar desses ingredientes que já estão medidos
para você fazer o seu pré-fermento, a sua esponja, tá bom? Então, juntamente esse açúcar, você vai colocar 100 ml de água. Mistura muito bem e depois você vai acrescentar umas 7 colheres de sopa de farinha de trigo. Lembrando novamente, a farinha de trigo são 500 gramas e aí desses 500 você vai tirando umas 7 colheres de sopa de farinha até você fazer uma massinha, sabe uma textura de massinha de bolo? Uma massa um pouco mais grossa, não tem muita medida aqui. Tá bom? A ideia aqui é só para você ativar o fermento mesmo, não tem muito mistério. Se você deixar crescer essa mistura, colocar um pano, deixar por 30 minutos, ela vai triplicar de tamanho, o fermento vai ativar. Mas você não precisa fazer isso, a gente não quer que ele cresça demais. Pode fazer isso se você quiser, mas não é necessário. Tá bom? Você pode, depois de 5 minutinhos, você já viu algumas bolinhas em cima do fermento, já pode continuar o seu processo de fazer a massa. Então aí você cobre com um pano e deixa descansar de 5 até 15 minutos, ou até ele começar a aparecer bolinhas, ou até ele começar a crescer. Beleza? Depois do pré-fermento pronto, Tang's Hong pronto, agora sim a gente vai literalmente começar e colocar a mão na massa, tá? Em um bowl grande eu vou colocar o restante da minha farinha de trigo, tá? Que de 500 gramas eu tirei aquele pouquinho para o nosso pré-fermento. E como quem já me assiste aqui, sempre eu faço um buraquinho no meio para eu colocar os ingredientes líquidos, tá bom? Aqui eu vou acrescentar o nosso pré-fermento, que já está um pouco crescidinho, ele já está cheio de bolinhas. Vou acrescentar 100 gramas de açúcar, tá? É um pouco menos porque eu tirei meia colher de sopa para fazer o pré-fermento. Vou acrescentar o nosso Tang's Hong, que esse Tang's Hong, gente, ele é mais pesado, ele é mais duro, mas porque a gente usou leite, não tem problema, ele vai ajudar muito na sovagem do pão. Tá bom? Então não se preocupe, ele é durinho mesmo. Junto ao Tang's Hong, eu vou acrescentar um ovo inteiro. E junto ao ovo, eu vou finalizar com 100 gramas de manteiga, tá? Você pode até derreter essa manteiga que não vai ter problema. E aí eu começo mexendo aqui com uma colher de pau esses ingredientes. E logo depois eu já coloco a minha mão dentro, tá? Porque aí eu preciso misturar tudo isso aqui pra depois eu levar pra bancada. Incorporei tudo, levei pra minha bancada, eu vou começar meio que rasgar pra misturar esses ingredientes, tá? Então você começa a puxar de um lado pro outro, sem muito ritmo, só pra misturar os ingredientes. Depois de uns 3 minutos misturados, você começa o processo de solva. O processo de solva é aquele em que você empurra uma mão, faz a bolinha, vai com a outra mão, faz uma bolinha, sem rasgar a massa, tá, gente? Você pode rasgar a massa no começo da solvagem para misturar os ingredientes. Quando você solva, você não pode mais rasgar a massa, porque a gente está estimulando o glúten, tá? E uma coisa que eu tenho notado e que eu preciso falar com vocês é sobre o glúten das farinhas de trigo, que muita gente pergunta, muita gente tem dúvida, muita gente quer fazer um pão igual de padaria. E essa loucura, calma, eu vou explicar um negócio pra vocês, ó. Eu sempre recomendo pra fazer pão, você comprar a farinha de trigo com mais glúten, tá? O que é a farinha de trigo com mais glúten? É você pegar a sua farinha de trigo, vai em informação nutricional, e aí você vai ver em proteína, você vai ver uma quantidade. Essa quantidade vai variar entre o número entre 4 e 15, tá bom? Essa proteína é a quantidade de glúten que tem na sua farinha de trigo. Quanto mais glúten, melhor para o seu pão, porque ele vai ficar mais fofo, ele vai ficar mais parecido, mas tão levinho quanto de uma padaria, por exemplo. O que acontece é o seguinte, muita gente compra no padeiro, muita gente compra no mercado, e aí a pessoa já está acostumada a fazer um pão com aquela farinha de trigo que ela tem em casa, em que questão de 2 minutos o glúten já está estimulado. Quando a pessoa pega uma farinha que tem mais glúten, ela vai ter que passar mais tempo sovando a massa, porque o glúten está ali, ele vai demorar um pouco mais para ser estimulado. Quanto mais glúten, mais tempo você sovando a massa você vai passar. Então tem um grande problema nisso tudo, que é o seguinte, muita gente fala, muita gente comenta, Douglas, eu troquei a minha farinha de trigo por uma farinha com mais glúten e o meu pão, ao invés de ficar mais leve, ficou mais pesado. O que está acontecendo? Eu errei alguma coisa? Provavelmente é porque vocês não estão sovando o tempo adequado do pão. Por isso que é sempre importante você fazer o teste do ponto de véu, né? Que é você pegar a massa, puxar e fazer meio que um véuzinho que você consegue ver do outro lado. Então assim, se você tem costume de usar uma farinha de trigo, seus pães já saem ótimos, maravilhosos, então eu acho que você não tem necessidade de mudar, a não ser que você queira realmente um pão mais leve, como por exemplo de padaria, que é um exemplo de pão leve. De sabor é outra coisa, mas de leveza
Os pães de padaria, eles são bem leves, são bem incríveis, tá bom? Então assim, veja se vale a pena no seu caso mudar a farinha de trigo. Pra quem tem batedeira planetária, vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas não tem problema. Quem não tem batedeira planetária, é realmente uma coisa a ser pensada. Se vale mesmo você ficar se esforçando ali por mais 10 minutos do que você se esforçaria usando a sua farinha de trigo com menos glúten, tá bom? Voltando pro nosso pãozinho, a gente vai ter que sovar depois que você rasgou essa massa por pelo menos 15 minutos. Depois de 15 minutos, sua massa ela tem que estar lisa, brilhosa, bem elástica, bem bonita, tá bom? E aí você pode colocar ela numa vasilhinha, num bowl de vidro ou qualquer outro lugar, cobrir com plástico filme ou um paninho e deixar descansar. E como eu venho falando nesse vídeo, o processo de fermentação dessa massa é um pouco mais delicado. Então é uma massa que vai demorar mais para fermentar completamente, tá bom? Aqui no meu caso, eu cobri com um plástico filme, coloquei um paninho por cima e aí eu deixei crescer por mais ou menos 1h30, tá bom? Ela realmente vai demorar mais um pouco. Mas quando você vê que ela dobra de volume, você já pode abrir a sua massa pra gente enrolar os nossos cinnamon rolls, tá bom? Se você morar em um lugar frio ou quente, eu uso essa técnica todos os dias. É o seguinte, eu pego o meu forno ali, forno a gás, ligo ele no máximo e conto 1 minuto no relógio, mas é 1 minuto certinho. Aí o que eu faço? Desligo o meu forno, coloco a minha massa que vai crescer dentro do forno. Fecho o meu forno desligado e aí eu deixo o tempo necessário para ele crescer até ele dobrar de volume. Isso ajuda bastante porque o forno ele acaba sendo um lugar mais quentinho e um lugar que aguenta mais calor para o meu pão ficar durante esse período de crescimento, tá bom? Fermento gostam de temperaturas mais quentinhas e gostosas. Enquanto sua massa está crescendo em um lugarzinho quente da sua casa, você vai fazer o nosso recheio, que no nosso caso é um recheio de coco muito gostoso e muito úmido e suculento. Para esse recheio de coco úmido, suculento e incrível, a gente vai precisar de 100 gramas de manteiga, tá? Manteiga em temperatura ambiente, a minha estava um pouquinho gelada aqui, ela deu um trabalhinho para se misturar. Mas junto com essa manteiga você vai acrescentar 150 gramas de coco fresco, tá? Coco ralado fresco. Faz muita diferença usar o coco fresco aqui, mas se você não tiver, não conseguir, você pode pegar o coco seco e você hidratar ele com umas 2, 3 colheres de sopa de leite de coco, tá bom? Porque o coco seco, gente, ele não tem muito sabor. Então você tem que devolver o sabor que foi tirado dele, tá bom? Então, usa o coco fresco em todos os casos, mas se não, mistura um pouquinho de leite de coco com coco seco, que também vai dar certo. 100 gramas de manteiga, 150 gramas de coco fresco e vou colocar meia lata de leite condensado, que eu amo. Se você não gosta de leite condensado, você pode acrescentar aqui 100 gramas de açúcar, tá bom? Mas eu amo leite condensado e pra mim faz uma diferença danada. Fica um bolinho com gosto meio brigadeirudo, de beijinho. Ah, é muito bom, maravilhoso. E é o seguinte, aqui eu tô usando um leite condensado que eu produzi aqui em casa. Eu vou fazer um vídeo fazendo esse leite condensado, explicando tintim por tintim como faz ele pra vocês, tá bom? Mas o que eu fiz? Eu tinha feito uma calda pro pão, que a gente vai usar essa calda, só que eu fiz com uma lata inteira de leite condensado. Então acrescentei leite e um leite condensado que não era pra acrescentar leite. E aí o meu recheio ele ficou mais líquido, mais aguado do que eu queria, tá bom? Mas você que vai fazer na sua casa, usando coco fresco, a manteiga e meia lata de leite condensado, vai ficar incrível, vai ficar no ponto correto para você espalhar sobre o seu pão. E aí você pode variar esses ingredientes aqui como você quiser. Se você quiser fazer de chocolate, se você quiser fazer a versão tradicional, você pode fazer, eu vou deixar aqui na descrição. É basicamente a mesma coisa, só manteiga, leite condensado, ou açúcar e o que você quiser dar para dar sabor aqui. Depois de 1h30, sua massa deve ter crescido bastante, tá bem bonita, bem brilhosa, bem maravilhosa. O que você vai fazer? Você vai precisar abrir essa massa em um retângulo, tá? Eu tô usando aqui um formato de 40 centímetros por 33, tá bom? Que é o tamanho da minha pedra de mármore que eu tenho aqui, que eu uso para fazer os meus pães. O que eu faço? Eu tiro a minha massa, tiro o ar da massa, tiro ela do meu bowl, coloco em cima da minha bancada. Eu coloco um pouquinho de farinha na bancada, porque na hora que a gente vai puxar ela, enrolar ela, pode ser que ela grude em algum lugar, tá bom? Mas não que seja necessário,
porque essa massa ela não gruda muito. Você vai abrir com o rolo aí direitinho, no formato mais retangular que você conseguir. E aí você vai espalhar todo o seu recheio incrível por essa massa. Gente, isso aqui é muito bom, meu Deus do céu. Quando ficar pronto é um sucesso. Depois que você espalhou todo o recheio, é só você começar a enrolar como um rocambole. Vem das pontas, vai devagarzinho, enrolando, 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 até você enrolar tudo. Lembra que quando faltar uma dobra para você terminar, em vez de você continuar rodando, você pega a sua massa que tá lá e empurra para cima do rolinho, para ela segurar todo o recheio. E aí você finaliza o seu rocambolezão aí, pegando a massa, colocando em cima do rolinho, e aí você aperta para finalizar, para fechar, para não sair nenhum recheio da lateral, tá bom? Faz assim um movimento de pinça em toda a massa, em todo o comprimento da massa, tá bom? E aí você vai ter um rocambole. Você pode até colocar para assar assim, por que não? Daria certo, é uma boa ideia. Mas aqui, como a gente vai fazer esse cinnamon rolls, a gente vai precisar cortar essa massa. Uma das técnicas para você cortar essa massa é você pegar um fio dental, você passa por debaixo e vai dando nozinhos. Deu um nó, cortou. Eu testei fazer isso nos testes, quando eu estava fazendo receita para teste, e eu senti que a massa ela ficou meio que engiada, sabe? E aí quando ela vai pro forno, ela fica com a parte de cima meio engiada. Eu não gostei do formato que ela ficou no final. Então eu prefiro cortar com uma faca bem afiada, tá bom? A minha faca ela não estava muito afiada, mas deu certo. Eu cortei 9 rolinhos aqui, cada um com uma espessura de 5 centímetros, mais ou menos 3 dedos, tá bom? E desses 9 rolinhos, 6 eu coloquei numa refratária de vidro e outros 3 eu levei para uma forma de bolo inglês, tá bom? E aí você pode colocar em qualquer forma. Se você quiser fazer uma forma redonda de 25, vai caber todos, vai ficar bem bonito. Lembra que esse pão ainda vai crescer, então é importante colocar numa forma grande que tenha espaço para ele crescer. E não se preocupa, quando você ajeitar na sua forma, vai ter um pouquinho de recheio que vai vazar, não vai ficar bonito, mas relaxa porque ele ainda vai crescer. E todas essas possíveis imperfeições vão sair, tá bom? Quando você corta e você ajeita na forma, ele não fica bonito mesmo. Ele vai ficar bonito depois que ele crescer e depois que ele sair do forno. Então relaxa que vai ficar bonito ainda, tá bom? Ajeitou na sua forma, da forma que você achar melhor, você leva pro seu forno. Aliás, pro ambiente mais quentinho da sua casa, que no meu caso é dentro do meu forno. Eu faço o que eu falei anteriormente, ligo o meu forno no máximo, deixo lá por 1 minutinho, desligo o forno e aí eu coloco já as minhas cinnamon rolls, meus enroladinhos de coco. E aí você não precisa mais pincelar, você não precisa passar ovo, nada disso, tá bom? É só você observar, vai passar mais ou menos 1 hora crescendo, respeita o tempo de descanso dessa massa, ela vai demorar um pouco para crescer, ela pode crescer de 1 até 2 horas, tá bom? Deixa essa massa crescer, não fica com pressa para comer essa massa, tá bom? Ela vai ficar gostosa, mas ela é no tempo dela. A gente está trabalhando com a massa aqui. Realmente dá um pouquinho de trabalho devido à fermentação, que vai ser um pouquinho mais complicada, devido aos elementos que a gente está usando para construir essa receita. Nossa, que frase longa, meu Deus do céu. E assim, por essa massa ela ser um pouco mais durinha que as outras massas que a gente trabalhou, eu sempre falo nos outros vídeos para você ter o forno pré-aquecido. Quando o forno está pré-aquecido há pelo menos 15 minutos, você coloca o seu pão. Nesse caso, a massa ela é um pouco mais durinha. Então, tanto faz você colocar ela num forno frio, como você colocar no forno quente. Na verdade, no caso dessa massa, desse cinnamon roll, é até importante você colocar essa massa no forno frio, porque se ela não tiver crescido totalmente no meio, o tempo de aquecimento do forno vai ajudar a impulsionar o seu fermento para que ele dê uma crescida maior no forno, tá bom? E assim, usa isso para essa massa. Para as outras, como o pão de leite, que é um pão extremamente fofo, nada disso. As outras massas coloca no forno pré-aquecido, tá? Essa massa, por ela ser mais durinha, ela não vai crescer e vai murchar. Ela geralmente cresce e ela fica bem retinha como ela é para ser. Beleza? Entendido? Estamos conversados. Como o forno não estava pré-aquecido, então essa massa vai demorar mais tempo dentro do forno. Mas também a gente vai contar o tempo de pré-aquecimento, tá bom? Então aqui ela passou 50 minutos no forno, mas no meu forno frio, não estava pré-aquecido, tá bom? E aí quando eu tiro do forno, meu amigo, aquele cheiro de pão de coco com leite condensado invade toda a sua casa. Mas para finalizar
para deixar esse pão mais suculento e mais gostoso ainda, a gente vai fazer a caldinha que eu mencionei anteriormente. Para essa caldinha eu vou usar o restante da minha lata de leite condensado, mais 1/4 de xícara de leite, tá? Eu misturo leite condensado com leite para ficar uma caldinha. E aí eu pincelo por todo o meu pão. E assim, se você quiser pincelar todo, você pincela. Se você quiser deixar um pouquinho para depois comer com o pão também, fica super gostoso, tá? O importante aqui é você pincelar sobre o pão ainda quente, tá? Para ele absorver essa caldinha e ficar bem suculento, bem gostoso, bem maravilhoso. E aí por cima você pode colocar coco seco, tá bom? O coco seco que eu tô colocando aqui em cima, ele é o coco seco do coco fresco. O que que eu fiz? Eu peguei o meu coco fresco, eu ralei mais do que eu deveria. E aí o que que eu fiz? Pra guardar ele, eu coloco ele numa frigideira, foguinho baixo, e vou mexendo até ele secar. Ele secou completamente, eu coloco num vidrinho, guardo, dá até uma semana. E aí sim, depois que você coloca essa caldinha maravilhosa, o seu pão tá pronto pra todo mundo comer, pra todo mundo dizer que você é o melhor padeiro do Brasil, tá bom? Sério, gente, esse pão, ele é sensacional. Pra mim é o melhor pão que eu já fiz no canal. Mas eu tenho um adendo pra falar sobre a textura desse pão. Esse pão não é um pãozinho leve. Não é um pãozinho como, por exemplo, o pão de leite, que é um pão extremamente leve, que tem aquele efeito sanfona, que você até... Nada disso. Esse pão, ele parece mais com um bolo, tá bom? Mas ele é muito gostoso. Ele, tipo assim, ele não é leve, mas ele é super fofo. Ele não é um pão, nossa, um pão vai dar 50 gramas, um pedaço enorme. Não, ele vai ter o seu pezinho dele, vai ser super, mas ele vai ser super esfarelentinho, super gostoso. E o bom desse pão é que como você fez esse rocambole, você pode ir tirando assim as pétalas do pão como se fosse uma rosa. É coisa mais poética do que você tirar o pãozinho como se fosse pétalas de rosa? Não existe. Façam na casa de vocês, se fizerem, me marquem, me mandam lá no Instagram pra eu ver, me marquem, me mandam lá no Instagram pra eu ver, tá bom? Adoro compartilhar quando vocês me marcam nas publicações, eu fico muito feliz quando vocês fazem, porque são receitas que eu crio com todo o carinho do mundo, e essa é uma receita assim, ó, de coraçãozinho, que é uma receita muito gostosa, muito saborosa, vocês não vão se arrepender. Essa é uma receita que eu assino embaixo, ó, certificado, dog cakes de qualidade, tá? E é isso, se você gostou desse vídeo, compartilha com todos os seus amigos, compartilha pra sua avó, pra sua tia, pros seus irmãos, pro seu marido, pede pra alguém fazer pra você, aproveita nesse período de quarentena, ainda estamos em quarentena, então aproveita, gato, tá? Um beijo e até semana que vem com um vídeo novo. Tchau!